Nós vamos aprender hoje, meu irmão, que não devemos parar. De maneira nenhuma devemos parar. Deus não nos chamou para pararmos no meio do caminho. Deus não quer que você pare onde você está. Deus quer que, independente de onde você esteja hoje, que você prossiga, continue indo em frente. Porque Deus não é com aqueles que param e desanimam, desistem no meio do caminho. A verdade é que todos nós que queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos ter em mente algo. Eu preciso, se eu quero algo melhor para a minha amanhã, naturalmente, indubitavelmente, eu preciso sair de onde estou. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, agindo da mesma maneira, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Para ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje, com um homem na Bíblia chamado, dois homens. Nós vamos aprender com Abrão e com Terá, pai de Abrão. Gênesis capítulo 11. Acredito que muitos já ouviram falar do Abrão, mas do pai dele muitos ainda não ouviram. E o pai do Abrão tem tanto entendimento para nos passar, que vamos hoje estudar um pouco sobre a vida dele. Gênesis capítulo 11, versículo de número 26. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo de número 27, que é melhor para nós. Diz assim: estas são as gerações de Terá. Algumas Bíblias têm acento, outras não. As que têm acento leem Terá, as que não têm é Tera, né? Continuando diz, estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. Amém. O Abrão, ele era filho de Terá. Terá, pai de Abrão, tinha três filhos. Tinha Abrão, tinha Naor e tinha Arã. Você pode repetir comigo o nome dos três filhos de Terá, pai de Abrão? Vamos lá. Abrão, Naor e Arã. Quantos filhos ele tinha? Os nomes deles? Abrão, Naor e Arã. Bem, esse Terá, diz o texto que o filho dele morre. O filho Arã, se a idade está na ordem em que eles são citados, primeiro Abrão, depois Naor e depois o filho Arã. Se a ordem em que eles são citados são a ordem na faixa de idade, podemos acreditar então que o que morreu Arã era o mais novo dos filhos. E diz o texto que ali ele morre. E quando o filho morre, você sabe que a morte, ela sempre traz dor, tormento, prejuízo, desmotivação. Ninguém vive bem, ninguém consegue, estar bem, perdendo alguém que muito amava. E aqui nós vemos o Terá num dilema. O filho dele morre. Ele ainda tinha dois, mas o lugar onde ele morreu foi onde nasceu, Ur dos Caldeus. O Terá resolve então sair daquela terra do sofrimento. O problema de muitas pessoas é que elas ficam, como é que eu posso dizer? Elas ficam cultivando dentro de si sofrimentos, guardando coisas que trazem, memórias ruins. Tem gente e você sabe disso, existem lugares que lembram de tragédias. Há casos de pessoas que foram um dia atropeladas, ela passa pela rua e ela lembra, essa rua aqui foi onde o carro quase me matou. Olha, aquela casa ali foi onde nós moramos quando a enchente veio. Enfim, existem lugares que nos lembram tragédias que aconteceram em nossas vidas. Ur dos Caldeus, onde ele morava, lembrava de tragédias. Então Terá resolve sair de onde ele estava, resolve deixar a terra de tragédia, onde o filho dele morreu, esquecendo a dor, deixando para trás o passado e olhando para frente. Capítulo de número 11, versículo 31, olha o que a Bíblia diz mais a respeito de Terá. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles
de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Vamos entender isso, que aqui tem grandes lições para nós. O texto então diz que ele resolve deixar a terra da dor, do sofrimento para trás, e ele sai em direção a Canaã. Qual era o alvo dele? Não ouvi. Qual era o alvo dele? Canaã. O alvo de Terá era Canaã. Ele pega a família, pega os familiares e vão em direção a Canaã. Só que o texto diz que quando chegaram em Harã, ali eles pararam, fixaram residência. Irmão, ele só parou por 2 motivos, e esses 2 motivos nos fazem parar também. Tem gente parando, tem gente desistindo, parando no meio do caminho. Tem gente que não vai até o final daquilo que Deus colocou no coração delas. O texto aqui nos ensina que ele para em Harã. Ele resolve ficar, ele decide ficar onde ele estava. E aqui está o problema. Por quê? Versículo 32 diz: e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em... Irmãos, era para ele ir até Canaã, mas quando ele chega em Harã, ali ele para, ele decide ficar e ali ele morre. O problema de algumas pessoas é que elas decidiram ficar onde estão. Na mente delas, na concepção delas, não, aqui para mim está bom. E amigo, nós temos que entender o seguinte: quanto mais acharmos que estamos vivendo o melhor, o nosso limite, mais Deus tem para nós. Porque diz a Bíblia no livro de Jeremias 29, que assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Agora, existem pessoas que decidiram definitivamente ficar onde estão. Esse foi o caso do Terá. E ali ele morre. Por que ele parou? Por 2 motivos importantes, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Primeiro motivo, repita comigo: Harã significa terra de montanhas. Mais forte, Harã significa terra de montanhas. Tem gente que para, que não vai até o fim daquilo que começa, porque surgem em seus caminhos a terra de montanhas. Ou seja, surgem as dificuldades, os problemas vêm, as lutas se apresentam. Lendo o texto, eu entendo que eles caminharam e chegaram em um ponto onde havia montanhas. E talvez essas montanhas que haviam, por causa da dificuldade da escalada, fizeram eles parar ali. E tem gente que para porque está enfrentando hoje a sua região montanhosa. Apareceu diante de você os obstáculos, as lutas. Irmãos, e nós não podemos nos esquecer que Deus nos deu poder para transpormos as montanhas. Está escrito: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e assim se fará. Agora, eu tenho de Deus o poder para transpor montanhas, se necessário for. Mas o problema é que muita gente está parando por causa das dificuldades, as lutas que se apresentaram. É aquele que desiste do casamento porque hoje você está vivendo a sua região, a sua terra de montanhas, as dificuldades. Tem gente que está desistindo da fé, porque hoje ela está enfrentando uma situação difícil, tempestades, lutas. Isso significa a região de montanhas. Mas nós não podemos nos esquecer que após as montanhas está Canaã, está a promessa, está a resposta daquilo que pedimos a Deus. E todos nós, independente de quem quer que sejamos, nós vamos enfrentar a nossa Canaã, aliás, a nossa Harã, a nossa região de montanhas. Talvez hoje você está enfrentando as montanhas, mas como profeta de Deus eu digo: não pare, porque depois das montanhas vem Canaã, vem o milagre, vem a vitória, vem a resposta, vem aquilo que você precisa e quer receber de Deus. Digam amém? Muito bem, ele para por 2 motivos, como eu disse. Primeiro, por causa das montanhas. Meu irmão, não deixe as dificuldades te parar, não deixe as barreiras, as lutas diminuir você.
Eu fico vendo gente que, pastor, desanimei porque era tanta luta. Pois é, depois da luta tem Canaã, depois da luta tem a vitória, depois da noite escura vem o raiar de um novo dia. Meu irmão, se ele tivesse continuado, ele não teria morrido. Mas ele morre porque ali ele parou. Segundo motivo pelo qual o Terá parou. Quantos filhos ele tinha? O nome deles? Abrão, Naor e Arã. Arã era filho dele. Qual foi a região onde eles pararam? Como foi? Coincidentemente, a região onde ele parou tinha o quê? O mesmo nome do filho dele que havia, e talvez a lembrança, a memória que ele tinha da perca do filho o fez parar. E aqui eu quero gastar um tempo falando disso. Porque existem pessoas, meu irmão, que param porque fazem questão de trazer à memória coisas que te deixam para baixo, coisas que te fazem sofrer. Porque a Bíblia diz em Provérbios 10:7 que a memória do justo é abençoada. E nós temos que entender uma coisa: se nós pensamos coisas boas, positivas, nós vamos ter mais ânimo. O pensamento tem um poder tão grande que se a gente aprendesse a usar os pensamentos bons para nos mantermos motivados, não haveria no nosso meio gente que desistisse. Você quer um exemplo? Lembra do dia mais feliz da sua vida. Agora, empresta sua mente para mim, lembra lá. O dia que seu primeiro filho nasceu, você lembra quando você pegou ele no colo? Que você falou assim: eu sou pai, eu sou mãe. O dia que você casou, o dia que você passou na faculdade, que você ganhou o diploma. Lembra do dia mais feliz, irmãos? Depois de Cristo, é claro. 2 dias marca a minha vida: o dia que eu casei e o dia que meu filho nasceu. Chorei esses 2 dias, igual criança. Mas agora lembra de um dia ruim. O dia que você perdeu um parente, o dia que você perdeu o pai, a mãe, o dia que você perdeu alguém que você amava, o dia que você sofreu uma grande perca na vida. Muda completamente o ambiente, sim ou não? Arã tem esse objetivo: trazer à memória os insucessos do passado, as dores vividas. E por isso, meu irmão, que nós temos que lutar para fazer de tudo para trazer à memória o que me faz sorrir, o que me faz feliz, o que me faz bem. Porque tem gente, amigo, que fica guardando situações, imagens, coisas que lembram as tragédias do passado. Você quer uma base? Tem gente que fez uma cirurgia no rim, arrancou pedra e fica guardando aqui as pedras que eu tirei do rim. O que você quer com pedra que tirou do rim, menino? Verdade. Tem gente, meu irmão, que terminou um namoro, o namorado, a namorada gaiou ele ou ela pega a foto e fica lá: esse aqui me gaiou. Meu irmão, nós temos que trazer à memória o que nos faz bem, o que nos faz felizes. Eu falei pela manhã, quando a avó da minha esposa faleceu, estávamos longe, não tínhamos condição de ir, não chegaríamos a tempo do enterro. E aí, teve uma abençoada dos parentes dela, que pega uma foto dela no caixão, tira e manda no e-mail. É para você ver como é que ela ficou no caixão. Eu nem deixei abrir, eu fui lá e eu mesmo excluí a foto do e-mail dela. Quero lembrar da vozinha, alegre, rindo. Eu quero guardar na minha mente lembrança dela bem, sorrindo. E como eu gostava dela. Era uma das poucas que dizia que eu era bonito. Talvez porque a visão já estava turva, mas dizia. Mas tem gente que fica guardando foto do velório do pai. Meu Deus, meu pai morreu que o caixão, ele estava tão bonito no caixão. Tem gente que fica trazendo à memória situações, coisas que o fazem sofrer. E repita comigo: e se eu ficar guardando essas coisas na minha memória, uma hora eu paro de caminhar. A caminhada rumo a Canaã estava traçada.
Só que quando chegaram em Harã, pararam. As memórias amargas têm esse poder de fazer a gente parar, irmão. Porque tem gente que está hoje aqui lutando pelo casamento, mas lembrando, mas eu lutei muito há tanto tempo atrás, meu Deus. Porque a minha vida, esqueça o passado, meu irmão. Esqueça aquilo que te faz sofrer. E aí tem aqueles que ficam querendo chorar o leite derramado. Não, é que se eu não tivesse pegado aquele táxi, esqueça. Traga à memória o que te faz bem, porque senão você para. Versículo de número 32. Foram os dias de Terá, quantos anos? Não ouvi. 205 anos, e morreu Terá em Harã. Meu irmão, quando você perde a visão do seu alvo, você morre. O alvo dele primeiro era o quê? Canaã. Mas ele perdeu o alvo. E tem gente perdendo o alvo. Aliás, me perdoe dizer, existem pessoas que nem ao menos definiram um alvo para suas vidas. E quem não tem alvo, qualquer resultado serve. Qual é seu alvo? Qual é o seu objetivo? Não deixe a terra de montanhas tirar o seu alvo. O seu alvo qual é? É me casar, é prosperar, é ser fiel a Deus, é largar o vício. Qual é o seu alvo? É recuperar o casamento. Não deixe, não tire a visão do alvo. Falei agora no culto das 4 da tarde. Você vai para uma maratona. E lá você vai caminhar. Alguém aqui já correu maratona, corrida mesmo, que valia alguma coisa? Não? Mas o cidadão vai correndo lá. Aí ele vai correndo, né? Eu vou correndo. Daqui a pouco ele começa a olhar, a respiração começa a ficar ofegante. Mas ele está correndo. Calor. Tem alguns que começam a correr, dá uma dor aqui assim no pé da barriga, uma dor esquisita, né? E aí você vai indo, não, mas eu tenho que caminhar. Daqui a pouco você vê os outros corredores atrás de você, apertando o passo e encostando. Meu irmão, se o corredor ficar olhando para as dificuldades, trazendo à memória todas as dificuldades, os corredores que estão vindo atrás, os que já estão na frente, ele vai continuar? O que ele vai fazer? Parar. Já tem gente na minha frente. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter a visão dele aonde? No prêmio. Epa, mas peraí, se eu ganhar, eu vou ganhar um carro 0 quilômetro que vale 70 mil reais. Epa, deixa eu continuar. Sai para lá a dor. Por quê? A visão do alvo me dá ânimo para continuar caminhando. Quando Terá para em Harã, ele perde a visão de onde ele queria chegar. E tem gente que já perdeu a visão de onde quer chegar. Tem gente que nem sabe mais o que quer da vida, se quer o casamento, se quer Jesus, se quer o mundo, se quer o que, não sabe lá o que quer. Sabe por quê? Porque você chegou na sua Harã. Harã é um lugar onde você pode morrer ou você pode continuar. Por que morrer? Repita comigo, em Harã, Terá deixou de viver. E tem muita gente que deixa de viver por conta dos problemas que ele enfrenta na vida. Tem muita gente que deixa de sonhar, deixa de ser alegre, deixa de ser aquela pessoa que todo mundo conheceu para se tornar amargo, triste, silencioso nos cantos. Por quê? Porque está enfrentando montanhas, problemas. Amigo, problemas nós vamos ter sempre. Mas eu não posso deixar de viver por causa deles. Amém? Mas Terá morreu. E aí Deus aparece para quem? Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Diga amém. E aqui o Abrão está na terra onde lembrava o nome do irmão dele que morreu, que ele gostava muito do Harã. Tanto que no versículo 4 a Bíblia diz que ele levou Ló com ele, que era filho de Harã. Ele gostava demais do irmão, porque o outro podia ter ficado com Ló, o Naor, sim ou não? Mas por que Abrão resolve levar o menino?
porque a ligação dele com o irmão que morreu era mais forte. E aí, meu irmão, ele está na terra que o pai morreu, e a terra que lembrava o irmão que havia morrido. Se Abrão continua naquela terra, ele continuaria do mesmo jeito. Só que o texto diz que Deus apareceu para Abrão. E repita comigo, uma palavra pode me tirar de Harã. E Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, para você sair de Harã. Sair da terra que te lembra de derrotas. Sair, meu irmão, sabe, do marasma, do sofrimento, das dores que te atormentam. E o texto diz que ele então ouve Deus. Deus manda ele sair, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Vamos parar por aqui. Deus está, em outras palavras, dizendo para Abrão: Abrão, sai do meio de pessoas que começam e não terminam. Se Deus manda Abrão sair do meio de gente que começa e não termina, Deus é com quem começa e não termina? Pergunta para o teu vizinho: você é daqueles que começam e vão até o fim? Será? Tem gente que em 2012 falou: eu vou parar de fumar. Parou? Pastor, o primeiro dia fiquei, o segundo dia cheirei, o terceiro dia traguei. Tem gente que disse: pastor, 2012 eu vou estudar. Estudou? Fez até a matrícula. Foi o primeiro, o segundo dia, o terceiro. Pastor, é que eu fiquei com vergonha. Tinha muita gente mais nova do que eu. Deus mandou Abrão sair do meio de pessoas que começam e não. Por que Deus é contra o divórcio? Porque começou, é para ir até o fim. Porque você tem a bênção de Deus para isso. Tem gente que batizou, irmão, e não foi até o fim. Já desviou. Talvez você está aqui hoje, é desviado de outra igreja, foi batizado de outra igreja, está só o bagaço, como diz o outro. Hoje Deus está falando com a gente. Meu irmão, comece e vá até o fim. Tem gente que nunca termina o que começa. Vai ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia toda esse ano. Vou orar toda noite até... Orou a primeira noite na marra. Verdade. Tem gente que decidiu, em 2012 falou, a palavra tem falado comigo, eu vou deixar o amaziamento e eu vou casar. O ano passou, você casou, meu irmão? Não. É que foi? Não, pastor, sabe que é as condições, conversa para boi dormir. Você tomou Coca-Cola, não tomou? Você fez ceia de Natal na sua casa, não fez? Isso foi de graça? Ou você foi lá no mercado? Ops, põe na conta do Abreu. Do Abreu? Se ele não pagar, nem eu. Verdade, irmão. Deus não é com quem começa e para no meio. Deus quer que você vá até o fim. Diga amém. Deus manda Abrão, sai do meio dessa gente. E repita comigo, Abrão saiu. Só que Abrão comete um erro que nós cometemos. Versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de... É possível sair de Harã? Abrão saiu. Se o pai dele tivesse saído, não tinha morrido. Com a palavra, meu irmão, se apegando em Deus, naquilo que Deus fala, nós podemos sair do ostracismo, da derrota, da depressão, da solidão, da opressão. Você pode sair de Harã, você pode sair da terra de montanhas, você pode passar por cima desses problemas. Abrão saiu, só que Abrão comete um erro grave. Repita comigo, levou Ló com ele. Era para ir com quem? Era só ele e a mulher, irmão.
Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Sobrinho é parente. Era para ele ir somente com a esposa. E ele leva o Ló. Só que ele colhe frutos amargos de ter levado Ló com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ló, com ele, trouxeram alguns prejuízos. Primeiro prejuízo, Deus fala com Abrão no capítulo 12 e diz, sai da tua terra. Você sabe quando Deus volta a falar com Abrão de novo? Só depois que Ló sai de perto dele. Porque chegou um momento que Abrão começou a ver os sinais e disse, epa, eu não posso carregar Ló comigo, senão eu não vou conseguir chegar em Canaã. E aí olha o que ele teve que fazer, versículo de número, capítulo 13 de Gênesis, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou, Deus voltou a falar com Abrão quando? Quando Ló se apartou, porque Abrão experimenta o silêncio de Deus por ter levado Ló. Ló, andando com Abraão, começou a trazer prejuízos. Quais? Capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de... O que é que Ló trouxe para a vida do Abraão? Contenda. Para aí, se Ló trouxe contenda, se Deus só pôde falar com Abrão depois que Ló saiu, o que Ló representa para nós hoje? Ló representa tudo aquilo que nos separa de Deus. Ló hoje não é um parente que você tem que pegar, mulher, eu acho que você é meu Ló. Eu acho que é minha sogra que é meu Ló. Faz isso não, isso é maldade. Faz isso não. Ló é aquilo que me separa de Deus, que impede eu de ouvir Deus e Deus de falar comigo. Hoje, o Ló é espiritual. Tem muita gente que Deus não pode falar com ele, porque ele carrega consigo o Ló da mentira. Outros carregam consigo o Ló da infidelidade conjugal. Tem gente que carrega consigo o Ló da desonestidade. Ele trabalha em um lugar onde mexe com dinheiro, ele tem um cargo de confiança, e ele faz a conta, na hora de repartir o que é do patrão e o que é dele, igual a conta do Chaves. Você já viu o Chaves contar já? Ele vai dividir 50 laranjas, uma para o Kiko, uma para mim. 2 para o Kiko, 2 para mim. 3 para o Kiko, 2, 3 para mim. O para ela sempre vai mais. Cuidado. Você trabalha num lugar que às vezes você desvia, pastor, isso aqui é para compensar meus honorários. É teu? É Ló. E Ló, na vida do Abrão, trouxe 2 prejuízos. Primeiro, afastou Deus dele. E segundo, contenda. Tem gente carregando Ló, meu irmão, da mágoa, da ira, o desejo de vingança. Agora, preste atenção. Ló era o que de Abrão? Era fácil se desfazer do Ló? Poxa, era filho do irmão dele que havia e que ele muito amava, o irmão mais chegado de Abrão. Mas o Ló tinha que sair, porque senão Deus não iria abençoá-lo. Meu irmão, existem coisas que não é fácil para a gente deixar, mas tem que deixar, porque senão Deus não pode fazer de você como fez com Abrão. Mudar o nome, mudar a sorte, chamá-lo de amigo. Amém? Tem coisa que tem um apego emocional. É a moça, o rapaz que está na igreja. E você sabe, a Bíblia proíbe sexo só entre casado. Quem é casado com a esposa ou com o marido. A moça diz que é de Jesus, está na igreja. Namora, mas está tendo intimidade com o namorado. Pastor, mas é que já tem 5 anos que a gente namora, pastor. Eu gosto tanto dele. Pois é, Abraão gostava de Ló também, mas teve que deixá-lo para não pecar.
Porque, me perdoe ser sincero a esse ponto, mas se você é alguém que tem relacionamento íntimo com seu namorado ou com a namorada, sexo fora do casamento, a Bíblia diz em Apocalipse, você curto e grosso, quem faz sexo com o namorado ou com a namorada, noivo ou com a noiva, se morrer vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Está lá em Apocalipse. Credo, pastor, não volto mais aqui, problema teu, meu irmão. Mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Porque hoje em dia tem gente que não gosta mais de ouvir a palavra, né? Você começa a falar, nossa, pastor, dá uma camuflada na coisa, que é pesado demais. Pesado demais vai ser o dia que você chegar diante do juízo e Deus cobrar você e você dizer, é que o pastor da minha igreja não ensinou. E aí, quem é que vai para o tacho? Então já vou tirar logo eu da reta, irmão. Você está rindo, né? Mas é a verdade. Às vezes o Ló é um caso extraconjugal, irmão, de anos. Eu fui pastor numa cidade que o rapaz, a cidade era 12 quilômetros uma da outra. O rapaz era muito rico. E ele tinha duas famílias. Uma na cidade e uma outra mulher na outra cidade, 12 quilômetros. E as duas sabiam. Tanto a original quanto a genérica. Sabia. E um dia ele foi conversar comigo. Pastor, porque tem caso que Deus entende, né? Eu falei, entende quando a pessoa larga o pecado e vai viver para ele. Não, pastor, mas deixa eu contar meu caso. Já tem mais de 12 anos, eu já tenho filhos com a outra, com a genérica, vamos chamá-la assim. Mas a original também é minha esposa. Eu amo muito, eu amo as duas. Eu acho que Deus colocou 50% para cada no meu coração. Ainda usa Deus umas pragas dessa, irmão. Mas, voltando para a palavra, eu disse a ele, você não quer perder sua salvação. Você não quer perder a vida estável que você ainda tem. O certo é você ir lá nessa cidade daqui 12 quilômetros, virar para a tua genérica e dizer, está tudo acabado. Mas eu estou indo numa igreja aí, eu sou inclusive dizimista, o pastor lá falou que é para mim ir orando, o que eu senti no coração é para fazer. Também tem uns pastores hoje que se prostituíram por lado do dinheiro, irmão. O dinheiro fala mais alto. Mas você quer ser honrado por Deus? Quem quer? Diga amém. Tem que largar o Ló. Ainda que o Ló tenha um preço sentimental. O Ló talvez é aquilo, porque irmão, é fácil às vezes se livrar também do que é pecado grosso, aqueles pecadão, sabe, que a gente é roubar, prostituir, adulterar. Mas e aqueles que estão escondidos? Que são considerados, pequenos. Se Abraão não despede o Ló, meu irmão, Deus não podia abençoar. Mas quando Abraão manda o Ló embora, Deus faz 3 coisas com ele. Repita comigo, primeira coisa. Muda o nome dele. De Abrão, ele passou a se chamar Abraão. Abraão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Essa foi a primeira bênção. Segunda bênção. Ele teve um filho aos 100 anos de idade e a mulher dele com 90. Era o maior sonho da vida dele. Ainda hoje Deus realiza sonhos. Mas tem que deixar o Ló para fora. Às vezes o Ló é a cervejinha de final de semana que você não quer largar. Não, pastor, mas beber, eu bebo socialmente. Eu nunca entendi isso, beber socialmente. O pecado não está na quantidade, irmão. Está no desejo. É igual um dia um irmão mandou no Facebook perguntando, pastor, é pecado beber cerveja sem álcool? Aí eu perguntei para ele, qual é a intenção de alguém beber cerveja sem álcool? Se você pode beber água, refrigerante, suco, que suco. Que eles mancham pulmão que eles falam antigamente, né? Qual que é a intenção de alguém tomar cerveja sem álcool?
para lembrar da outra. Pecado do mesmo jeito, porque o pecado está na intenção, no desejo do coração. Jesus falou que eu não preciso adulterar com a mulher para ter cometido pecado de adultério. Jesus disse que se eu olhar para ela com intenção impura, eu já cometi adultério. Eu não preciso beber. Se eu olhar e dizer, está amarrado. Tem gente aí que está dizendo, o pastor me deu até água na boca agora. Está amarrado. Mas irmão, a verdade é uma só. Tem que deixar o ló para Deus mudar meu nome, realizar meu sonho. E olha a terceira bênção, capítulo 13, versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. Não ouvi. Habitou Abrão na terra de Canaã. Abrão chegou lá? Onde o pai dele queria chegar? Abrão chega onde o pai não conseguiu. Você vai chegar onde os seus não conseguiram. Mas, meu irmão, duas coisas você tem que fazer. Tirar da sua memória o que te traz dor, o que te traz tristeza. Vencer a terra de montanhas, não deixar as dificuldades fazerem você parar. E o terceiro, tirar o ló da sua vida. Tirando o ló, as bênçãos virão, os milagres virão. Diga amém. E o mais importante não é o que você conquista aqui, é o que você conquista lá. Porque ser fiel a Deus aqui me faz, no dia em que eu fechar os olhos, eu até falei no culto da manhã, eu aprendo muito quando eu vou em velório. Aprendo. Já no ministério, há mais ou menos 17 anos, ministério de obreiro, já fui em tantos velórios, já fui em uns que chegava lá, só tinha carrão, pompa, soldado para fazer a homenagem no tiro, aquelas coisas todas. Quem era? Procurador da justiça. Procurador, morreu. No outro, quem era? Juiz de direito, morreu. Quem era? Deputado estadual. Quem era? Rapaz, esse homem aqui era o cara mais rico da cidade. Morreu. Quem era esse? Pé inchado. Morreu. Tem diferença? Hã? A diferença é quando fecha os olhos. Porque você pode até viver sem Jesus. O problema é morrer sem Ele. Porque na hora que você fechar os olhos, se você expulsou o ló, se você tirou da memória aquilo que te trazia dor, tristeza, e se você não parou por causa das lutas e perseguições, quando você fechar os olhos para essa vida, quando você abrir os olhos na outra vida, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e o Leão de Judá vai estar carregando você nos braços e dizendo: entra, meu filho, para o gozo de teu Senhor. Mas se você, meu irmão, não andou, não ficou com o ló a sua vida inteira, fazendo o que desagrada a Deus, seguindo as suas próprias vontades, o dia que você fechar os olhos, quando você abrir na outra vida, você vai ver tipo uma capa de chuva preta com a caveira e um cutelo na mão. É você. É engraçado. Mas para muita gente morrendo sem Jesus está triste, irmão. Porque a eternidade inteira queimando no lago que arde com fogo e enxofre. Com Jesus é melhor. Eu chego na Canaã, na vitória, na bênção, na terra, e quando eu morrer, eu morro vencedor, próspero, saudável, casamento abençoado. E ainda vou para o céu. Oh, eu prefiro Jesus. Aplauda Ele bem forte.